quando o velho homem ele aflora, o velho homem é mau, né? Lá em Gálatas, no capítulo 5, fala claramente isso, no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis, não é isso? Essa palavra cobiçar tem o sentido de devorar mesmo, como um animal feroz, não é? Então, nós não podemos nos escandalizar ao ponto de desistir, porque todas as vezes que qualquer um de nós, seja homem ou mulher, o velho homem aflorar, é terrível, né? O velho homem, ele é oposição ao Espírito Santo. Ele se opõe a tudo aquilo que Deus aprova. Então, ele ficou na abstinência e acabou caindo, não é? E nós temos hoje a grande facilidade da internet, porque ele facilita, né? Ele é um agente facilitador, não é? A internet, ela é só um clique e você entra ali e começa a observar cenas eróticas, e aquilo ali, com o tempo, ele vai promovendo a morte espiritual da pessoa, moral, espiritual. A pessoa passa a perder completamente o senso da normalidade, né? Porque é vício, né? Ele já entra no vício, e o vício nada mais é do que aquele entorpecimento do velho homem, né? É o efeito colateral do pecado na vida do homem, né? O vício da pornografia, ele destrói a vida do homem, da mulher. E isso aí, irmão, a gente vê que realmente isso acontece na vida daquele que cai, daquele que tropeça, tá? Diz aqui, olha, 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o que eu observei na fala do nosso irmão é, primeiro, quando a pastora falou para ele ir lá tomar ceia, ele não quis tomar porque ele não se sentiu digno. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, porque ele teve temor. Porque nós conhecemos, você também conhece, pessoas que estão vivendo em pecado e participam de ceia. E até ministram Santa Ceia. Então, o que eu vi de ponto positivo no que ele falou é que ele teve temor. Ele não se sentiu digno de participar da Santa Ceia. Glória a Deus por isso. Isso é um sinal muito bom de que esse irmão ele tem temor a Deus. Caiu por fraqueza. E quando é que a gente cai por fraqueza? Nós caímos por fraqueza porque é exatamente isso. Aquele a quem nós mais alimentarmos vai vencer a batalha. Lá em Gálatas, como eu acabei de ler, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, aquele a quem eu mais alimentar é que vai vencer. E aí entra naquele assunto que a gente comenta diariamente sobre o devocional da pessoa. E as pessoas, às vezes, na grande maioria das vezes, elas não sabem o que é um devocional. Há pessoas que acham que devocional, ela de repente é passar o dia em jejum, em uma determinada hora na igreja para orar, ou fazer parte de alguma campanha, entendeu? Não é isso devocional. Devocional é relacionamento diário com Deus, é o seu momento a sós com Deus. Então, o que eu queria deixar para o irmão, lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho muito bom, no capítulo 6, do versículo 11 ao 14, e ele diz assim, olha: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E olha o que diz o versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem um ponto importante aqui, é que quando o apóstolo Paulo diz assim, apresentar a Deus para servir ao Senhor. Então é o que diz aqui no versículo 12, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Essa palavra tem o sentido de apresentar para serviço militar. Então ele trabalha, quando ele se apresenta numa empresa, ele se apresenta para servir.
para trabalhar na empresa, ele assume um compromisso. Quando nós, no nosso coração, não confiando na nossa firmeza espiritual, mas no nosso coração nos predispomos, né? Nos colocamos à disposição de Deus, dizendo: Senhor, eu me apresento para te servir. Quem é que vai me preparar? Quando uma pessoa se apresenta para servir no quartel, o jovem vai lá no quartel e ele se apresenta para servir o serviço militar. Quem é que vai preparar ele? Ele já entra ali preparado? Não, ele vai ser preparado pelas Forças Armadas, não é isso? Então ele vai passar por um processo de treinamento, de instrução, para que ele seja preparado para servir como soldado. Ele apenas se apresentou. O que Deus quer da nossa parte é que a gente tenha essa consciência de decidir: eu quero me apresentar para servir a Deus. Essa decisão é dele. Eu quero me apresentar para servir a Deus. Esse poder de decisão, já vi que ele tem. Porque ele disse: eu quero servir a Deus. Eu quero servir ao Senhor, mas está fraco, é natural. Então que esse irmão, ele nesse momento, ele compreenda assim: olha, por que eu estou fraco? Por que eu pequei? Por que eu venho tropeçando? Isso é uma prova evidente de que eu estou fraco espiritualmente. E o velho homem, ele está dominando, ele está aflorando, ele está colocando para fora, né, os seus sentidos, o seu apetite, que é voraz, como nós vimos lá em Gálatas. E agora, irmão, o que eu tenho que fazer? Primeiro, reconhecer que sou um pecador, confessar o meu pecado para Deus. E ele confessa o seu pecado a Deus, ele pede perdão, o Senhor nos perdoa e nos purifica. E agora, qual é o segundo passo? Ele tem que investir na sua vida devocional, ele tem que agora fortalecer o novo homem. E isso não é da noite para o dia. Quando a palavra diz, né, que nós devemos buscar, que nós devemos orar, essa palavra ela tem um sentido de uma ação contínua. Então ele vai começar a investir no seu relacionamento com Deus. Olha só, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, diz assim: fugir da prostituição. Essa palavra tem um sentido de abrigar-se pela fuga. Vamos supor, ele está andando pela calçada e uma marquise vai cair. O que ele faz? Ele fica ali debaixo para sustentar a marquise? Não, ele corre. Por que ele correu? Porque ele buscou refúgio pela fuga. Ele procurou fugir para salvar a própria vida. Então, irmão, tudo aquilo que alimenta a prostituição, tudo aquilo que vai facilitar, que é um agente facilitador de você cair na pornografia, você corta. Cancela tudo. Põe a dificuldade para o velho homem. Põe a dificuldade para que ele não tenha livre acesso ao contato, né? a acionar o pecado. Fugir da prostituição. Evitar ver coisas que ajudam a alimentar e aguçar a velha natureza. E aí, investir no seu relacionamento com Deus. Para investir no seu relacionamento, no seu devocional. Não adianta nada eu meditar, por exemplo, 1 hora no dia, a palavra de Deus, e durante o dia, por exemplo, eu estou vendo televisão, eu estou vendo novela, eu estou ouvindo música do mundo, de repente eu estou na esquina vendo, né, jogando conversa fora com os amigos. Um exemplo que eu estou dando, não é isso que eu estou dizendo que ele faz, mas ele tem que detectar, e ele sabe aonde que é o ponto fraco do velho homem dele. Então, aonde é o ponto fraco do velho homem dele? Ele sabe qual é o ponto fraco do velho homem dele. Ele conhece o seu velho homem, ele sabe disso. É a internet? Acaba com isso, irmão. Acaba com a internet, parece duro, mas acaba com isso. Cancela isso, é o celular que está sendo, eu tropeço no celular, joga isso fora, irmão. Entendeu? Cancela isso, porque você está mostrando para Deus que você está priorizando, não é? Você está tampando as brechas e priorizando o seu novo homem. Mas não basta só isso. Não basta só isso. Você tem que investir no seu relacionamento pessoal com Deus. E qual é o relacionamento que eu falo? É ele passar a ler e meditar nas Escrituras. Ler e meditar nas Escrituras. Pode até ir para a igreja, pode até orar na igreja. Isso são coisas que vão acrescentar. Mas a base para ele alimentar o novo homem dele vai ser investir no seu relacionamento pessoal com Deus. Ele priorizar. Então, ele acorda de manhã e antes de ir para o trabalho, eu tenho que estar no trabalho tal hora, eu vou acordar tantas horas antes e eu vou meditar na palavra de Deus. Qual é o seu melhor horário? De repente o melhor horário para ele é de tarde ou é de noite.
Mas qual é o melhor horário que você vai dar para Deus? Mas você precisa ter um contato diário com as Escrituras. Está lá no Salmo 1, na sua lei, medita de dia e de noite. Você vai precisar desintoxicar a mente, porque tudo começa na nossa mente. Então, quando a mente ela fotografou aquelas cenas de sexo, quando ela fotografou aquelas posições eróticas, aquilo está ali no subconsciente dela. E como é que ele vai desintoxicar isso? Quando ele começar a encher a mente da palavra de Deus. Porque o vício da pornografia, ele é um vício terrível, porque a mente da pessoa fotografa aquelas cenas. Às vezes ele fecha os olhos, às vezes ele não está nem pensando e vem aquela cena na mente dele, porque o cérebro, ele fotografou aquilo. E ele é interessante, o nosso cérebro, ele cria caminhos de prazeres. Então, o que a pornografia faz na mente do homem e da mulher? Ele começa a criar um caminho que ele só sente prazer naquilo, é igual o vício de qualquer coisa. Então a mente dele, como está viciada na pornografia, todas as vezes que ele pensar em sexo, ou vir à vontade do sexo, ele vai ser sugestionado pelo quê? Pela pornografia. Porque a mente dele já ficou condicionada a isso. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que resetar a mente dele. Ele vai ter que fazer a mente dele agora reaprender a buscar o prazer, não pela pornografia. E como é que ele faz isso? Ele vai começar a encher a mente dele da palavra de Deus. Ele vai começar a, por exemplo, uma sugestão boa, é ele começar a estudar, a meditar no Salmo 119, em que o salmista ele fala claramente que a palavra de Deus é todo o seu prazer. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus alimenta. Ele encher a mente da palavra. Ele precisa fazer isso. Fora isso, irmão, não tem oração que dê jeito não. Pela vida prática cristã, pela experiência que eu tenho, não vai adiantar só orar não. Orar é bom, mas não vai ser só isso não. Ele vai ter que investir no contato com a palavra de Deus. Ele tem que encher a mente dele da palavra. Mas como que ele vai fazer isso? Não é simplesmente ficar lendo superficialmente. Ele vai ter que degustar. Ele vai ter que saborear a palavra. Ele vai ter que sentar, não é como o irmão faz, como eu faço, até hoje, há mais de 40 anos, meditar, saborear na palavra de Deus. Não é? Então eu pego uma passagem da Bíblia, eu estou lendo, por exemplo, aqui, né, 2 Coríntios capítulo 9, e aí eu começo a meditar, eu começo a ler devagarinho, eu começo a saborear cada palavra, eu começo a aprender a saborear as Escrituras. E aí eu vou anotando no papel aquilo que o Senhor vai me ensinando. Eu vou anotando no papel aquilo que o Espírito Santo vai me ensinando. O que eu estou fazendo? Eu começo com essa prática a desintoxicar a minha mente. Eu começo a encher a minha mente da palavra de Deus. Então, isso aí, o velho homem não vai querer. Você começa a fortalecer o novo homem. E toda palavra que eu começo a encher a minha mente da palavra de Deus, toda essa palavra ela vai descer ao meu coração. Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela liberta. Conhecereis a verdade. Como é que eu vou conhecer? Essa palavra quer dizer conhecer por experiência. Conhecer de uma maneira que eu venha a me envolver com as Escrituras, eu começo a experimentar o poder libertador e curador que ela tem. E para tratar uma mente que está viciada na pornografia, só a palavra de Deus. E a Bíblia diz, né? Fugir da prostituição. Corta toda a facilidade para o velho homem. Coloca a dificuldade para ele. Evita estar em contato com coisas que estimulem esse apetite. E aí você começa a fortalecer o novo homem. Começa a orar, investir na oração, investir na palavra de Deus, né? Porque dá para perceber claramente que ele tem temor a Deus, ele tem respeito à palavra do Senhor, está escandalizado, é natural. Tem que entender que ele é o velho homem e ele é oposição a Deus. Ele é oposição ao novo homem. E aí eu vou fortalecer o novo homem. Eu vou enchê-lo da palavra de Deus. A Bíblia diz enchei-vos do Espírito, não é? Como que eu faço isso? Da mesma maneira, no grego, essa palavra quer dizer ação contínua. Eu vou todos os dias investir no meu relacionamento com Deus. É como ele faz. Ele vai trabalhar sem comer? Ele fica o dia inteiro. O que ele vai sentir se ele ficar o dia inteiro sem beber uma água ou sem se alimentar? Ele vai se sentir fraco, não vai ter energia para trabalhar. Como é que o crente tem energia? Quando ele investe no seu devocional, cada vez mais. E aí ele vai conhecer a sua necessidade espiritual.
eu preciso de mais, então eu tenho que investir mais. Então que ele concentre seus esforços em fortalecer o seu novo homem, o seu relacionamento com Deus. Se caso ele vier a tropeçar, não largue de mão esse objetivo, não vá, porque muitas pessoas se escandalizam e larga tudo e vai para o mundo. Não faça isso, porque Deus se agrada quando o cristão, né, que está ali se esforçando, se dedicando. Os nossos pecados, eles são terríveis, eles ofendem a Deus. Mas aí o que nós temos que fazer? Eu caí e eu pequei, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu reconheço, Senhor, que eu pequei. Senhor, me enche do teu espírito, abre o meu entendimento para conhecer a tua palavra, me enche da tua palavra. E orar a Deus, eu creio que ele está desejoso, né, de refazer a vida dele, de encontrar uma varoa. E agora, investindo nesse devocional, ele começa a orar para que Deus traga a varoa até ele, que Deus apresente essa varoa para ele. E aí já é outro assunto, né? Como procurar essa pessoa, seria uma outra conversa. Mas primeiro, eu detectei claramente que ele está intoxicado pelo pecado, está subjugado pelo vício, mas que ele tem temor a Deus. Ele tem respeito a Deus. Tanto é que a pastora falou para ele ir lá tomar ceia e ele não quis ir. Agora o que ele tem que fazer? Confessou o pecado, foi perdoado, está fraco ainda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a desintoxicar a minha mente de toda a pornografia. Eu vou desintoxicar a minha mente de todo o desejo pecaminoso. Como que eu faço isso? Fortalecendo o novo homem. A Bíblia diz lá em Romanos, né? Aquele a quem você se apresentar para servir, você será servo. Lembre-se, um jovem, quando ele se apresenta para serviço militar, ele se apresentou, ele tomou uma atitude, tomou uma posição. Ele se sente pronto? Não. Se sente preparado? Não. Ele se sente um soldado? Não. Ele é um soldado? Não. Mas ele se apresentou para servir. Ele foi por causa da consciência dele. Então eu tenho a minha consciência, eu pequei contra Deus. Eu tenho minha consciência, esse hábito de vida não agrada o Senhor. Me desonra, me desrespeita e desrespeita o meu Deus. O que eu faço? Senhor, eu me apresento para te servir, me prepara. Me prepara, Senhor, porque o preparo vem de Deus. Assim como lá no quartel, assim é Deus conosco, através da sua palavra. Ele vai buscar a palavra de Deus e através das escrituras, através da oração, ele vai vencer isso. Então o que eu deixo é Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Lá no versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a única forma de eu não cumprir a concupiscência do meu velho homem é se eu andar em espírito. Essa palavra andar quer dizer ter como padrão de conduta, hábito de vida. Eu tenho que seguir as regras do Espírito Santo. Quais são as regras do Espírito? Ora, ler e meditar nas Escrituras, orar, me apartar da prostituição, me apartar do ambiente de contaminação, não me assentar na roda dos escarnecedores, não colocar coisa má diante dos meus olhos. Eu começo a cortar aquilo que nutre e que aguça o velho homem, entendeu? Então eu tenho que andar nas regras do Espírito, ter como padrão de conduta isso na minha vida, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, olha o que diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, ele fala, como é que eu vou procurar fazer cada vez mais firme a minha vocação e eleição? Ele foi vocacionado, ele foi eleito, a gente percebe pelo temor que ele tem. É ovelha. Então como é que eu vou fazer cada vez mais firme? Ação contínua de novo. É investir no relacionamento com Deus. Investir como? No relacionamento com Deus. Estudando as Escrituras, enchendo a minha mente e meu coração da palavra de Deus, orando, me afastando, me abstendo de tudo aquilo que contamina, mesmo que seja um celular. E aí eu vou me afastando de tudo aquilo, evitando de estar só. Vamos dar um exemplo, né? De repente uma irmã fazer uma visita a ele e ele sozinho em casa. Essas coisas não acabam bem, irmão. Entendeu? Então procura fechar as brechas,
de toda a oportunidade que o velho homem quer ter para poder pecar. E ele conhece, cada um conhece, né, o ponto fraco do seu velho homem. E aí, irmão, investir no devocional. Investir no seu devocional. No momento que ele começa a investir no seu devocional, começa a desintoxicar a mente. Quando a mente já estiver desintoxicada, e aí ele começa a sair para fazer a obra de Deus, lógico, se envolver na obra do Senhor, se envolver com pessoas espirituais, com pessoas que querem servir a Deus, orar ao Senhor, né, para que Deus prepare uma varoa para ele. E aí é outro assunto, né? Como buscar isso, quais são as características dessa pessoa que ele deve buscar. Eu entendo o que ele está vivendo, sabe? O velho homem vem com tudo para poder dominar ele, né? Mas aí a gente percebe que ele tem temor a Deus, né? E para que ele fique firme nesse propósito. É um processo, não vai ser da noite para o dia. Mas esse investimento que ele vai fazer, ele vai ver retorno. É como, né, uma pessoa que quer ter um corpo musculoso, ele não vai ter da noite para o dia. Ele precisa exercitar, frequentar aí uma academia, levantar peso. Isso requer tempo para ele fortalecer sua musculatura. Fortalecer o novo homem é a mesma coisa. Para cair é rápido. Mas para fortalecer o novo homem, requer exatamente isso, sabe? Um investimento diário.